Nesse mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Essas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. O crime em Cosme Velho. Cosme Velho, Rio de Janeiro, ano 2000. As ruas de paralelepípedos estão silenciosas. O ambiente normalmente tranquilo foi perturbado por um crime misterioso. Todos os moradores estão em alerta e com medo de sair de casa. O crime? Um assassinato brutal que abalou a todos. A vítima, um comerciante local conhecido por todos, foi encontrado morto em sua própria casa. Bruno, um rapaz solitário e reservado, é rapidamente apontado como o principal suspeito. Ele sempre evitou interações sociais, preferindo a companhia de seus livros e seus pensamentos. Você ouviu sobre o Bruno? Ele é o assassino? É verdade? A notícia da prisão de Bruno espalhou-se rapidamente, deixando o bairro ainda mais inquieto. Helena, amiga de Bruno, está determinada a descobrir a verdade. Ela sempre acreditou na bondade de Bruno, mas as evidências parecem irrefutáveis. A arma do crime foi encontrada em sua casa. E testemunhas afirmam ter visto Bruno perto do local na noite do assassinato. Helena decide visitar Bruno na prisão. Ele está abatido, mas mantém sua inocência. Eu não fiz isso, Helena. Alguém está tentando me incriminar. Ela quer acreditar no rapaz, mas as provas contra ele são esmagadoras. No entanto, algo não faz sentido para Helena. Bruno sempre foi um homem pacífico, incapaz de cometer um ato tão violento. Ela começa a investigar por conta própria, determinada a encontrar alguma falha na investigação policial. Você viu alguma coisa que possa nos ajudar? Você estava em casa quando aconteceu? Você acha que foi ele? Você viu onde o Bruno estava? Ela conversa com os vizinhos, revisita a cena do crime e analisa as provas. Mas tudo aponta para Bruno. Enquanto Helena se aprofunda na investigação, começa a notar coisas estranhas. Algumas testemunhas parecem ter memórias inconsistentes e há rumores de que o comerciante morto estava envolvido em negócios ilícitos. Ela descobre que a vítima tinha inimigos poderosos, pessoas que poderiam ter motivos para incriminar Bruno. Mais tarde, no mesmo dia, Helena encontra uma carta misteriosa na porta de sua casa. A carta é anônima, mas sugere que a verdade sobre o crime está mais próxima do que ela imagina. No final da carta, há um aviso. Cuidado com quem você confia. O inimigo pode estar mais perto do que você pensa. Cuidado com quem você confia. Helena lê e relê a carta anônima, tentando decifrar suas implicações. Pode estar mais perto do que você pensa. Ela sente que está se aproximando da verdade, mas não sabe em quem confiar. A carta a deixa inquieta, mas também determinada. Ela decide seguir a pista, mesmo sabendo dos riscos. Bruno, na prisão, recebe a visita inesperada de um velho conhecido. Trata-se de um antigo amigo de infância, Roberto, que diz ter informações importantes. Eu sei que você é inocente, Bruno. O comerciante morto estava envolvido com gente perigosa. Eles estão tentando te usar como bode expiatório. Enquanto isso, Helena continua sua investigação
e descobre que a vítima tinha uma série de documentos comprometedores. Ela encontra um desses documentos escondido na casa do comerciante. Um contrato que liga a vítima a uma rede de contrabando. A descoberta confirma suas suspeitas de que havia mais no crime do que aparentava. Alô? Roberto, o que você não está me dizendo sobre o assassinato? Helena decide confrontar Roberto, que lhe conta uma história sobre o passado sombrio do comerciante e seus negócios ilegais. Helena, ele não era confiável. Ele se envolvia com pessoas muito perigosas. Ele revela que o comerciante estava sendo ameaçado por uma gangue local. Isso é coisa do pessoal da rua de cima. E que Bruno pode ter sido pego no fogo cruzado. Helena, então, encontra uma nova pista. Um diário que pertenceu ao comerciante morto. No diário, há menções de reuniões secretas e nomes de indivíduos influentes no bairro. Entre os nomes, Helena encontra um que a deixa paralisada. Um dos líderes da gangue é alguém que ela conhece muito bem. Não pode ser. Helena começa a ler o diário, suas mãos tremendo. As anotações revelam um lado do comerciante que ela nunca imaginou. Ele estava envolvido em uma rede de contrabando de joias e armas e usava sua loja como fachada. O nome do líder da gangue que aparece no diário é Joaquim, um homem respeitado na comunidade e um conhecido de longa data de Helena. Enquanto isso, na prisão, Bruno está cada vez mais desesperado. Eu não consigo lembrar de nada. Ele tenta lembrar de qualquer detalhe que possa ajudá-lo a provar sua inocência. Mas sua memória da noite do crime está embaçada. Eu tenho certeza de que não fui eu. Ou, será que fui? Helena decide confrontar Joaquim. Ela marca um encontro em um café discreto, na rua Cosme Velho, e leva o diário como prova. Durante a conversa, Joaquim tenta minimizar as acusações, mas seu nervosismo é evidente. Você não sabe com quem está se metendo, Helena. Deixe isso pra lá, antes que seja tarde demais. Determinada a encontrar mais provas, Helena começa a seguir Joaquim. Ela o vê entrando em um armazém abandonado nas proximidades do bairro e decide investigar. Dentro, ela descobre um esconderijo de contrabando e encontra mais documentos que ligam Joaquim ao comerciante morto. De volta à prisão, Bruno recebe uma nova visita de Roberto. Ele traz uma notícia alarmante. Helena está correndo perigo. Eles sabem que ela está investigando, Bruno. Você precisa avisá-la de alguma forma. Enquanto isso, Helena é confrontada por homens mascarados no armazém. Eles a cercam e a ameaçam, exigindo que ela entregue as provas. Você está brincando com fogo, menina. Entregue tudo agora ou vai se arrepender. Helena, sem opções, decide entregar os documentos, mas mantém o diário escondido. Os homens mascarados, satisfeitos, a deixam ir, mas não sem antes adverti-la novamente. Se eu encontrar você por aqui novamente, eu mesmo te matarei. Tremendo, Helena retorna para casa e tenta pensar em um plano. Na prisão, Bruno recebe uma carta de Helena, descrevendo sua descoberta e o encontro assustador no armazém. Eu fiquei com tanto medo, Bruno. Ele fica ainda mais determinado a limpar seu nome e proteger Helena, e começa a formular um plano para escapar e encontrar provas que possam inocentá-lo. Helena visita a polícia com o diário, mas o oficial encarregado
parece relutante em ajudá-la. Por que você não quer examinar o diário? Saia daqui, Helena. Ele deve estar metido nisso. Desesperada, ela recorre a um jornalista local, Pedro, conhecido por suas investigações corajosas. Alô? Oi, Pedro. Aqui é a Helena. Preciso te contar sobre o que está acontecendo no nosso Pedro bairro. se interessa pela história e concorda em ajudar, começando a investigar Joaquim e a gangue. Corre, Bruno! Rápido! Bruno, com a ajuda de Roberto, consegue escapar da prisão em uma operação arriscada. Ele vai diretamente ao encontro de Helena e Pedro, trazendo novas informações que Roberto havia descoberto sobre a gangue. Juntos, o trio decide que precisam pegar Joaquim em flagrante. Eles elaboram um plano para gravar uma reunião secreta onde Joaquim e outros membros da gangue discutem seus negócios ilícitos. Helena, Bruno e Pedro se preparam para a operação, conscientes dos perigos que enfrentam. Eles escondem microfones e câmeras no local da reunião, esperando capturar a prova definitiva que precisam. Enquanto ajustam os equipamentos, Helena recebe uma mensagem anônima em seu telefone. Cuidado, estamos observando você. A noite da operação chega. Helena, Bruno e Pedro se posicionam cuidadosamente no local da reunião secreta. Eles estão nervosos, mas determinados. As horas passam lentamente enquanto eles esperam a chegada de Joaquim e seus comparsas. Finalmente, Joaquim e seus homens chegam. Eles começam a discutir seus negócios sem perceber que estão sendo gravados. Estamos sendo cercados pela garota. Temos que cuidar dela do mesmo jeito que cuidamos do Bruno. A conversa revela detalhes incriminadores, confirmando suas atividades ilegais e a armação contra Bruno. De repente, um dos comparsas de Joaquim recebe um SMS. Armaram pra gente. Ele começa a vasculhar o local e descobre uma das câmeras. Aqui, achei alguma coisa. A situação rapidamente se torna tensa. Saiam agora. Joaquim, furioso, ordena que todos saiam do local e captura Helena, Bruno e Pedro. Joaquim ameaça os três, exigindo que entreguem todas as gravações. Mas Pedro, pensando rápido, revela que as gravações já foram enviadas para um local seguro e serão divulgadas automaticamente se nós não retornarmos em segurança. Joaquim fica furioso, mas sabe que não pode arriscar. Enquanto isso, a polícia, alertada pela transmissão ao vivo de Pedro, chega ao local. Joaquim e seus comparsas são presos. Isso não vai ficar assim, seu moleque. E Bruno finalmente é libertado de todas as acusações. Conseguimos, Bruno! Graças a você, Helena. Obrigado. Helena e Bruno refletem sobre tudo o que aconteceu. Eles sabem que o caminho à frente não será fácil, mas estão determinados a reconstruir suas vidas. Enquanto caminham pelas ruas do bairro, ainda sentem a presença das sombras do passado, mas estão prontos para enfrentar o futuro juntos. O diário do comerciante ainda guarda segredos obscuros. E enquanto Helena folheia suas páginas, ela se pergunta que outras verdades ainda estão por ser descobertas. De repente, um envelope antigo cai do meio do diário. Dentro, há uma chave enferrujada e um mapa enigmático com um local marcado nos arredores do bairro. Helena sente um frio na espinha ao perceber que o mistério está longe de acabar. O olhar de Bruno encontra o dela, e em silêncio, ambos entendem que a verdadeira jornada está apenas começando. Mas uma pergunta paira no ar. Quem teria enviado o SMS alertando que o local estava grampeado? Poderia ser alguém de dentro do próprio grupo? Por que Roberto não foi ajudar o seu amigo?
O passado ainda guarda segredos que podem mudar tudo. Com um último olhar para o mapa, Helena murmura: Precisamos descobrir o que essa chave abre. Helena acordou com uma sensação de urgência. A descoberta do mapa e da chave, no diário do comerciante, não saía de sua mente. Ela imediatamente ligou para Pedro e o convidou a se encontrar com ela. Eles precisavam entender aquele mistério. Pedro, preciso que você venha aqui. Quando Pedro chegou, Helena já estava com o mapa estendido sobre a mesa. O papel antigo tinha marcas e anotações em locais estratégicos. Esse mapa parece apontar para algo importante. E essa chave que estava junto com ele, o que será que ela abre? Só há uma maneira de descobrir. Precisamos seguir as instruções e ver aonde isso nos leva. Decididos, seguiram as instruções no mapa e chegaram até um casarão abandonado no Cosme Velho. O ambiente sombrio e o som da madeira rangendo sob seus pés aumentavam a tensão. Pedro inseriu a chave em uma porta oculta no porão. Ambos ficaram apreensivos ao ouvir o suave clique, que revelou um compartimento secreto. Será que encontraremos as respostas aqui? Dentro do compartimento, encontraram um baú antigo. Helena o abriu com cuidado, revelando documentos que mencionavam uma rede de contrabando. Entre os papéis, uma carta incompleta falava sobre um chefe que controlava a organização. Pedro, olhe isso. Quem será esse chefe? Por que o nome foi rasgado? Não sei, Helena. Acho que o mais importante aqui é o que podemos encontrar com essas informações. A falta de curiosidade de Pedro não passou despercebida por Helena. Enquanto ela guardava as informações na memória, Pedro parecia distante, como se já soubesse mais do que estava dizendo. Enquanto isso, Bruno investigava Roberto por conta própria. Seu amigo, que deveria ter se encontrado com ele na noite da reunião dos bandidos, sofreu um acidente misterioso. Isso não faz sentido. Roberto nunca se atrasaria para algo tão importante. O que ele está escondendo? De volta ao casarão, Helena encontrou um símbolo no mapa, marcado de forma que parecia intencional. Pedro, acho que esse mapa tem mais segredos do que imaginávamos. Pedro a encarou, mas antes que pudesse responder, o som de passos ecoou pelo porão. Alguém estava se aproximando. Corre, Pedro! Depois de saírem rapidamente do casarão, Helena não conseguia tirar da cabeça a forma como Pedro havia agido. Não sei, Helena. A falta de curiosidade dele, a maneira como ele desviou do assunto. Acho que o mais importante aqui é o que podemos encontrar com essas informações. Tudo isso era suspeito demais. Decidiu investigar por conta própria e começou a cavar o passado de Pedro. Durante suas pesquisas, Helena fez uma descoberta chocante. Pedro tinha conexões com o comerciante assassinado. Ela confrontou Pedro sobre isso em um dos encontros seguintes. Pedro, por que você nunca me contou sobre sua ligação com aquele comerciante? Isso foi há muito tempo, Helena. Não tem importância agora. A resposta vaga e evasiva apenas aumentou as suspeitas de Helena. Decidida a descobrir a verdade, ela resolveu seguir Pedro discretamente. Naquela noite, Pedro se encontrou com os mesmos bandidos que seu grupo havia surpreendido anteriormente. Helena, escondida nas sombras, ouviu a conversa. O chefe quer resultados, Pedro. Você está demorando demais. Tudo está sob controle. Diga ao chefe que logo teremos o que ele quer. Helena, chocada, correu para contar a Bruno, mas ao chegar ao seu esconderijo, encontrou Pedro já esperando por ela. Helena, você está ficando paranoica. Estou do seu lado, lembra? Pedro, então, sugeriu que eles visitassem um local supostamente relacionado ao tesouro mencionado nos documentos. Vamos lá, confiem em mim. No entanto, ao chegar, tudo o que encontraram foi uma caixa vazia com uma carta enigmática.
verdadeiro tesouro é a confiança quebrada. O que isso significa, Pedro? Será que alguém está nos traindo? Talvez. Ou talvez seja apenas um aviso. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Helena começou a se sentir observada, como se alguém estivesse monitorando cada um de seus passos. O comportamento evasivo de Pedro e as contradições nas pistas a fizeram suspeitar que havia um traidor entre eles. Pedro, e se estivermos sendo manipulados? E se o chefe estiver mais perto do que imaginamos? Helena, você está vendo coisas onde não existem. Precisamos manter o foco. Enquanto isso, Bruno decidiu confrontar Roberto, que finalmente havia aparecido após dias desaparecido. Por que você não apareceu na noite do flagrante? Não me diga que foi um acidente. Fui chantageado, Bruno. Eles ameaçaram minha família. Bruno, ainda desconfiado, resolveu seguir Roberto para confirmar sua história. Ele está escondendo alguma coisa. Ao mesmo tempo, Helena e Pedro encontraram um livro antigo no armazém onde estavam armazenados os tesouros da organização. Essas anotações são de reuniões da organização criminosa. Mas por que o nome do chefe nunca é mencionado? Talvez seja alguém que todos temem, ou talvez seja apenas uma precaução. Enquanto folheava o livro, Helena encontrou uma foto antiga, mostrando Pedro ao lado do comerciante assassinado. Ela o confrontou mais uma vez. Pedro, você nunca me contou sobre isso. Por quê? Isso não é importante agora, Helena. O que importa é o que vamos fazer a seguir. Helena, agora completamente convencida de que Pedro estava escondendo algo, decidiu voltar ao casarão sozinha. Seguindo uma intuição, ela explorou o lugar com mais cuidado, buscando algo que Pedro poderia ter deixado passar de propósito. Após horas de procura, ela encontrou um compartimento secreto que Pedro não havia mostrado. Que estranho! O que será isso aqui? Dentro, encontrou documentos que ligavam Pedro diretamente à organização criminosa. Isso não pode ser verdade! Pedro, o chefe? Não, não pode ser! Antes que pudesse processar tudo, Pedro apareceu. Eu sabia que você viria aqui, Helena. Sempre tão curiosa. Pedro, o que você está escondendo? O que esses documentos significam? Tudo pode ser explicado, Helena, mas você precisa confiar em mim. Enquanto isso, Bruno seguiu Roberto e descobriu que ele estava se encontrando clandestinamente com alguém para proteger outra pessoa dentro da organização. Roberto, quem é o chefe? Diga-me a verdade. Eu nunca soube a verdadeira identidade dele, Bruno. Apenas que ele é alguém de dentro. Alguém que nunca suspeitaríamos. No casarão, Helena encontrou uma carta assinada pelo chefe em um código que apenas Pedro poderia decifrar. Ela o confrontou novamente, mas dessa vez, Pedro apenas sorriu. Pedro, você é o chefe, não é? Pedro, encurralado e sem saída, tentou manter a calma. Vocês realmente acham que estão no controle, não é? Mas tudo o que aconteceu até agora foi parte de um plano maior. Pedro, pare de jogar com nossas mentes. Sua manipulação termina aqui. Vocês não entenderam nada, né? Eu sou apenas uma peça nesse jogo, assim como vocês. Nesse momento, Bruno entrou na sala com uma expressão séria, mas algo em seus olhos traiu sua verdadeira natureza. Finalmente, Pedro. Acho que é hora de acabar com essa farsa. Pedro o encarou, o medo agora evidente em seu rosto. Bruno, você realmente acha que pode se safar disso? Do que ele está falando, Bruno? Helena, você tem sido incrível em seguir as pistas, mas nunca se perguntou por que todas as informações pareciam sempre levar a Pedro? Eu estava no comando o tempo todo. Pedro, ele era apenas um peão. Bruno, você é o chefe? Sim, Helena. Eu sou o verdadeiro chefe.
E tudo começou com aquele comerciante. Eu estava envolvido, mas Bruno foi quem planejou tudo desde o início. Ele precisava eliminar o comerciante. Mas por que, Bruno? Qual era o motivo? Bruno se aproximou de Helena, seu sorriso se tornando ainda mais sinistro. O comerciante sabia demais. Ele descobriu os segredos da organização que eu havia criado. Ele ameaçou expor tudo. Se ele falasse, toda a minha operação estaria comprometida. Eu não poderia permitir que isso acontecesse. Mas você poderia ter resolvido isso de outras formas. Por que tudo isso? Por que manipular Pedro, me envolver? Porque o comerciante não era apenas uma ameaça. Ele era uma mensagem. Eu precisava garantir que todos dentro da organização soubessem que qualquer traição seria respondida com força total. Matar o comerciante foi apenas o começo, mas precisava que alguém assumisse a culpa, alguém que pudesse ser facilmente descartado. Pedro serviu a esse propósito. E você, Helena, foi um bônus. Eu sabia que sua curiosidade a levaria a investigar. E cada passo que você deu, cada pista que seguiu, foi tudo parte do meu plano para te envolver e garantir que Pedro fosse o único a cair. Você nos traiu, Bruno. Você manipulou tudo e todos apenas para proteger seu império criminoso. De repente, o som de sirenes invadiu o casarão. Helena, sempre cautelosa, havia ativado um localizador de emergência em seu celular antes de entrar. Bruno olhou ao redor, percebendo que seu tempo havia acabado. Então é assim que termina. Eu subestimei você, Helena. Peguem ele! Quando os policiais invadiram o local, Bruno levantou as mãos, sem resistência. Helena observou enquanto ele era algemado, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Você pode estar preso agora, Bruno, mas o estrago que causou... O meu jogo acabou, Helena, e você venceu. Mas sempre haverá outros dispostos a jogar. Helena saiu do casarão e viu o amanhecer despontando no horizonte. A noite estava finalmente chegando ao fim, e com ela, os segredos que por tanto tempo haviam assombrado sua vida. Ela respirou fundo, sabendo que, apesar de tudo, a justiça havia prevalecido. Enquanto o sol iluminava o Cosme Velho, Helena deu o primeiro passo em direção a uma nova vida, deixando para trás as sombras de Bruno e Pedro. O passado estava encerrado, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de esperança.